Acompanha comigo neste momento, este vídeo aqui, ó. Vamos fazer algumas pequenas observações, mas veja que o pastor aqui, ele está irritado com os adventistas do sétimo dia. Vamos entender o porquê, o real motivo que ele está estressado. Presta bem atenção, você vê que a expressão facial dele aqui eh, não está 100% legal, né? Então a gente vê que ele está bem irritado mesmo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos entender o porquê que ele está estressado. Vamos acompanhar neste momento, vou dar um pause aqui, para que a gente possa entender aqui o real motivo que ele está estressado, tá bom? Vamos lá? Vou soltar aqui para que você possa acompanhar junto comigo aqui, ó. Presta bem atenção, não sai do vídeo e fica aí até o final. Vamos lá. Os sabatistas estão dizendo que os crentes da Assembleia de Deus e os batistas não leem a palavra de Deus. Nós lemos sim, mas tem que entender que o Velho Testamento. Eu vou voltar mais uma vez para que você possa entender o motivo do estresse dele, tá bom? Vamos acompanhar mais uma vez aqui. Presta bem atenção, acompanha comigo aí. Os adventistas, os sabatistas, estão dizendo que os crentes da Assembleia de Deus e os batistas não leem a palavra de Deus. Nós lemos sim. Pronto, então aqui nós já deduzimos, já encontramos o porquê que ele se encontra estressado dessa forma. Alguém, provavelmente, que seja da igreja adventista do sétimo dia, e que infelizmente, pelo fato desse alguém usar essa expressão em dizer que a igreja pensa dessa forma em relação às outras religiões, há um grande equívoco. Nós, adventistas, estudamos a palavra de Deus de forma cuidadosa. Acredito que também, assim como esse pastor também aí, estuda a Bíblia Sagrada, se alimentando diariamente da palavra de Deus para alimentar as suas ovelhas. Mas a forma como ele utilizou aqui, alguém, né, provavelmente, ele ouviu pessoalmente de alguém que seja da igreja adventista, ou ele viu aí na internet alguém falando e somente a igreja adventista do sétimo dia estuda a Bíblia, e que os demais não estudam, ou que só os adventistas entendem a profecia, os demais não. Então, assim, requer muito cuidado, muita cautela em relação ao fazer algumas colocações, não é verdade? Então, que possamos ter cuidado nesse sentido aqui, para que a gente não possa estar aí ofendendo aos irmãos aqui da Assembleia, os irmãos batistas. Tenha grande cuidado, porque assim como nós estudamos a palavra de Deus, eles também estudam de forma carinhosa a palavra de Deus. Então, se alguém usou essa expressão aqui, falou dessa forma, e ele viu ou ouviu, eu confirmo com ele que está totalmente equivocado esta pessoa, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no vídeo para que a gente possa entender mais algumas coisas. Presta bem atenção. Mas tem que entender que o Velho Testamento é para os judeus e o Novo Testamento é para os gentios. Aqui, por exemplo, eu já começo a discordar na fala dele, porque a própria Bíblia diz que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Não é verdade? Então não existe, por exemplo, aceitar o novo e rejeitar o velho. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, toda a palavra de Deus. Vamos continuar aqui o vídeo. Presta bem atenção. Vocês olham para minha cara aqui. Vocês acham que eu sou judeu? Não, não tem jeito de eu ser um judeu com essa cara aqui. Porque eu sou um gentil. O que é gentil? Aquele que não é hebreu, aquele que não é judeu. E eu quero que você entenda que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aquele véu grosso que separava o santuário do santo dos santos se rompeu de alto a baixo. E hoje nós podemos chegar até o trono da graça de Deus. Aqui, em partes, eu concordo com ele, porque de fato a Bíblia diz isso em Mateus capítulo 27 e o versículo
51, que diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. É o texto que ele cita aqui. Porém, esse véu se rasgou porque no Antigo Testamento existia desde o Éden, poderia dizer desde o Éden, porque ali houve o primeiro animal morto para a remissão de pecados, né? Onde Eva mais Adão fizeram esse ritual. Então, nós vamos entender que no Antigo Testamento sempre existiu o véu que separava, o que fazia a divisão, né, do lugar santo para o Santíssimo. Mas temos que ter uma coisa em mente e entender o seguinte, que esse véu que fazia a separação do lugar santo e o lugar santíssimo, ou seja, ele se rasgou. Por que que ele se rasgou? Para nós entendermos, vamos voltar um pouquinho ao passado. Por que que esse véu, ele fazia essa divisão? Porque só quem entrava lá era apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Então, o que aconteceu foi que esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele entrava lá para interceder pelo povo que estava em pecado, ou que havia pedido perdão pelos seus pecados. Hoje, com a morte de Cristo, não há mais necessidade desse véu ou desses ritos lá do Antigo Testamento para se matar animais, para remissão de pecados. Você conhece a história, não é verdade? Então veja que esse esse ritual, ele não é mais válido por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. E hoje nós podemos, de forma direta, ter acesso ao nosso Pai Celestial por intermédio da pessoa de Cristo, porque antigamente era por intermédio do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia lá, apresentava o sacrifício, as pessoas, pedindo perdão pelos pecados, e esse véu foi rasgado unicamente para nós termos acesso diretamente ao Pai, e afirma essa forma de ser rasgado o véu, nos diz que nós não precisamos mais do mesmo ritual que acontecia no Antigo Testamento. Ou seja, acabou porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos acompanhar aqui mais um vídeo com o pastor Arilton. Ele vai dar mais detalhes bem importantes para cada um de nós. Acompanhe aqui neste momento, tá bom? Vamos lá? Olha só. Você sabe dessa informação do Novo Testamento? No exato momento em que Cristo foi crucificado e morre na cruz, o véu do santuário, que separava Santo do Santíssimo, rasgou-se de alto a baixo. Esse templo era o templo que Salomão havia construído, havia sido reformado nos dias de Zorobabel e passou por uma outra reforma por Herodes. O templo era o coração da religião judaica. Assim como Moisés recebeu orientação no passado, depois também Salomão seguiu esta orientação, o templo possuía dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. No Santo, apenas o sacerdote podia entrar. No Santíssimo, apenas o sumo sacerdote. Quando Cristo morre, o véu que separava Santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo. A expressão de alto a baixo, ela nos ensina de que não foi por mãos humanas, o que naturalmente seria de baixo para cima, mas foi pela mão do próprio Deus que esse véu se rasgou. E por que esse véu se rasga no exato momento que Jesus morre na cruz? É porque lá no Calvário está sendo oferecido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo morre, ele cumpriu toda a tipologia do santuário. Todas as cerimônias, todas as festas, todos os rituais do santuário e do templo apontavam para Jesus. Agora, com sua morte, ficou claro de que aquele sistema de oferecer sacrifícios de animais em prol do pecado tornara-se obsoleto. Daqui por diante, eles não mais precisariam oferecer um animal,
porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia dado sua vida na cruz do Calvário. Houve uma mudança na dinâmica da salvação. A partir da morte de Jesus, não mais precisamos oferecer animais para obtenção do perdão, porque agora o próprio Cristo é aquele que perdoa. Após sua morte, a ressurreição e a ascensão, Jesus foi para o santuário celestial. E lá no santuário, ele começaria uma linda obra de intercessão em favor da família humana. Mas esse será o tema de amanhã. Muito bem. Olha aqui, mensagem maravilhosa, que mensagem especial aqui com o pastor Arilton Oliveira. Que Deus o abençoe de forma especial. Enquanto ao outro pastor, eu não sei o nome dele, mas eu venho aqui até mesmo pedir desculpa por aquele que usou de uma expressão não agradável, com certeza usou de forma não agradável aos seus ouvidos. Mas eu confesso que em relação a algumas falas do Senhor aqui, houve alguns equívocos, tá bom? Então, que o nosso bom Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos dê sabedoria a cada dia da palavra dele. Então, que o nosso bom Pai nos abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Que Deus ele te abençoe e confere se você já é inscrito aqui no canal. Não esquece de comentar também, tá bom? Que Deus te abençoe.